Commerce Connections On Air. Commerce Connections On Air. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 20º episódio do Commerce Connections On Air. Eu sou André Castro, apresentador e criador de conteúdo audiovisual e sempre muito honrado em estar aqui com vocês em mais um episódio, viu? Pessoal, sabe aquela história que a gente começou a contar lá atrás sobre a retomada do consumo ainda este ano? Pois é, ela está acontecendo e a gente vai mostrar para vocês com dados concretos e bem otimistas. A gente começou essa jornada do Commerce Connections On Air falando sobre o que é commerce, o tema central da nossa série de podcasts. Explicamos algumas vezes que não estamos aqui para falar só do e-commerce, porque engloba todo tipo de canal de compra, né? Aí trouxemos casos de sucesso de empresas e indústrias que se reinventaram durante a pandemia. Falamos sobre a mudança do hábito de compra do consumidor. Quem aí lembra o que significa o consumidor zigue-zague? Essa tá fácil, né? Porque a expressão se explica por si só. É como a gente se relaciona com os canais de compra hoje em dia. A gente é impactado no online por um anúncio e vai pro offline comprar. Ou pega um produto nas mãos, mas acaba comprando pelo celular. Vimos que a experiência mobile pode ser totalmente transformada quando a gente investe no design e nas ferramentas para melhorar a jornada do shopper. Falamos também sobre o futuro do varejo, a nova prateleira que fez dos aplicativos uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento dos seus negócios. E chegamos até este ponto que estamos agora. Um momento de olhar e seguir em frente, com uma perspectiva muito positiva do que vem por aí. Então, aperte os cintos e vem com a gente nessa viagem, porque começa agora o episódio Estamos Prontos! Próxima parada, a temporada de verão 2022. Roda a vinheta. Commerce Connections On Air. E é claro que a gente convidou dois experts para essa viagem se tornar ainda mais interessante e produtiva, né? Até porque não tem coisa melhor do que um bom papo durante o trajeto. Nossos dois convidados do episódio de hoje são Leandro Espósito, que é gerente geral do Waze no Brasil, e a Paula Englert, que é CEO da Box 1824, uma consultoria estratégica especializada em mapeamentos futuros de consumo, comportamento e inovação. Ei, Leandro! Ei, Paula! Tudo bem com vocês? Oi, André! Oi, Paula! O prazer é meu. Oi, André! Oi, Leandro! Esse papo vai ser uma delícia. Vamos lá! Vambora! Que legal ter vocês aqui conosco nesse nosso episódio. Bom, o varejo brasileiro está retomando aos níveis pré-pandemia, com o fluxo de consumidores em alta. É o que indica o levantamento do Índice de Performance do Varejo, o IPV, organizado pela Venture Capital High Partners Capital and Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. O crescimento no fluxo de consumidores foi significativo na comparação com junho de 2020, quando o comércio brasileiro começava a reabrir as portas, após 2 meses de pandemia. Houve um crescimento de 184,5% no fluxo de consumidores nos shopping centers e de 63,4% nas lojas físicas. Os pontos de venda estabelecidos em centros de compra tiveram o maior salto, com 150,1%, enquanto os localizados nas ruas caíram cerca de 8%. Leandro, contigo, esse aumento no fluxo também aparece nos dados do Waze sobre a retomada desse nosso momento pós-pandemia? Sim, aparece. É isso que a gente conseguiu levantar no estudo que acabamos de lançar detalhando como será a mobilidade no final de ano e férias de verão. O avanço da vacinação no Brasil e a queda do número de casos de Covid tem criado um espírito de recomeço. Os brasileiros estão voltando a flertar com a rotina social, a vida na rua, e têm feito compras mais frequentes em loja física. E essa abertura já começa a influenciar as saídas e as viagens de final de ano. As viagens dentro do Brasil, principalmente de carro, já dão sinais de recuperação,
estão acontecendo em um volume muito maior do que em 2019, o que pode ser uma contratendência para equilibrar o tempo que a gente ficou isolado. Outro fator interessante e que contribui para essa suposição é que os locais com maior navegação são praias e atividades ao ar livre, como parques, por exemplo. Além disso, esse estudo nosso mostra que os viajantes ainda estão preferindo opções mais acessíveis ao invés das mais caras, o que pode explicar a recuperação positiva dos campings e o fato dos hotéis ainda não apresentarem a mesma recuperação. Só para citar alguns dos maiores índices de movimentação, eu separei aqui os que tiveram as altas mais significativas versus o ano passado. Olha só, 102% de aumento em atividades ao ar livre, 101% nos campings, 94% nas praias, 68% serviços de manutenção de carros e 44% de atrações turísticas e, por acaso, também das farmácias. Que interessante, né? E muito oportuno a gente também conseguir ter essa rastreabilidade, né, dos trajetos que a nossa população vem se interessando, né? E você falou também sobre os serviços de carro. Eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre as viagens nos carros, né? Porque essa relação nossa com o carro também mudou bastante durante a pandemia, né? Pois é, mudou muito. Antes da pandemia, havia um questionamento sobre a necessidade e importância do carro, por fatores variados, que vão desde o acesso aos carros compartilhados, o custo elevado para se ter uma habilitação ou comprar um carro. Mas esse pensamento mudou durante a pandemia e ele continua mudando. Nós fizemos uma pesquisa muito legal com a Box 1824. A Paula vai contar um pouco sobre ela já já. E uma entrevistada do Rio de Janeiro falou sobre o novo papel do carro. Ela disse: com o carro eu vou absolutamente para onde eu quiser, sem correr o risco de pegar Covid. Essa liberdade para ir e vir com segurança, sem correr o risco de contaminação, reposicionou o carro como um símbolo de status social, agora com a roupagem de segurança sanitária. E esse novo comportamento foi um dos insights apontados pelo estudo do Waze. O estudo chama O Valor do Momento ou The Go, que foi feito em parceria com a Box, que busca entender o que nos leva a sair de casa, tanto no Brasil quanto no México, fazendo essa comparação. O estudo mostra a jornada do consumidor no carro. Quais são suas necessidades, quais são as barreiras que ele enxerga, quais são as motivações, e também identifica alguns novos comportamentos e os principais momentos de consumo quando eles estão em movimento. Nas entrevistas realizadas no Brasil, por exemplo, a gente identificou que mais do que uma paixão, o automóvel vai cumprir funções vitais na vida das pessoas. Para muitos, ele passou a ser um símbolo de liberdade. E a relação dos consumidores com o carro tem mudado também à medida que a conexão mais rápida e acessível vem transformando esse modal em uma grande plataforma de consumo através dos aplicativos que vêm embarcados. Hoje, as grandes cidades, tanto do Brasil quanto do México, já registraram picos de uso de carro. E nessa jornada, nosso usuário está propenso a receber informação dos canais disponíveis à sua mão. E aí, para as empresas, isso naturalmente é uma janela de oportunidade para traçar algumas estratégias de marketing mais inteligentes, não invasivas, que ajudam o consumidor a ter uma interação mais rica com as marcas. O carro voltou ao posto de paixão brasileira e é o condutor das jornadas cada vez mais tecnológicas, afetivas e emocionais. O Waze acaba sendo um pouco dessa espinha dorsal, a espinha dorsal dessa experiência. A gente é essa mídia digital que faz parte do movimento dos consumidores. Sem dúvidas, e a gente vai percebendo realmente, né, essa relação emocional com o carro e esse desejo, né, esse novo conceito de viajar. Agora, Paula, tem também essa relação emocional que todo brasileiro tem com o seu carro, além do desejo de viajar, né? Aliás, o conceito em si de viajar também mudou, né? Ajuda a gente com esse conceito. Cara, André, vamos lá. É um prazer. Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente ainda está num momento de transição desse momento pandêmico e tão recluso para esse momento que a gente está vivendo agora, onde a gente volta a se abrir. E esse momento, ele é marcado por 3 grandes esferas, digamos assim, dessas questões relativas à mobilidade. A gente estruturou isso de uma forma olhando para essas saídas que a gente chamou de obrigatórias, afetivas e essenciais. O que significa isso, gente? Durante a pandemia, as saídas obrigatórias eram aquelas que a gente não tinha opção. Pessoas que seguiram com seus trabalhos presenciais, questões de rotina que são super importantes. Quando a gente está falando disso agora nesse momento de pós-pandemia, a gente mantém essas questões obrigatórias de rotina ou o trabalho presencial, mas começa a vir essa vontade extra de melhorar esse bem-estar.
Então a gente vai ampliando um pouco dessa relação com mobilidade. A gente também olha muito para saídas essenciais, que são aquelas para satisfazer as necessidades básicas que a gente tem. Pode ser uma ida no supermercado, pode ser uma ida na farmácia, e a gente estava muito rígido sobre isso quando a gente estava vivendo um momento de pandemia. Hoje, a gente já começa a ver, né, Leandro, essa afetividade, esse interesse, essa leveza começando a aparecer e essa espontaneidade de eu passei no supermercado e depois do supermercado fui tomar um café em algum lugar gostoso. Então, a gente está começando a expandir um pouco esse nosso repertório dessas saídas essenciais, digamos assim. E, finalmente, aí já chegando aqui nas viagens, a gente começa a falar das saídas afetivas, que durante a pandemia elas estavam restritas aos chamados do coração. Então, eu vou ver minha mãe, vou ver meu pai, vou visitar alguém, algum familiar, uma coisa bastante restrita e bastante pensada, digamos assim, e calculada. Agora, no pós-pandemia, essa questão dos familiares se mantém, mas ela expande para os amigos e ela começa a expandir para as pessoas que a gente está sentindo mais saudade durante esse momento. Entendendo isso melhor, a gente também consegue entender, então, a força dessas viagens e por que elas ganharam esse espaço nesse momento. Essas saídas efetivas começam a crescer e as pessoas se mostram ávidas por esses momentos de prazer. A gente fez um estudo muito interessante agora e a gente identificou que 9 em cada 10 brasileiros querem viver esses momentos de prazer na sua vida. E 6 em cada 10 brasileiros acreditam e querem viver esses momentos fora de casa. Então, essas saídas acabam ganhando um protagonismo muito único nessas jornadas que a gente está tendo agora. Tanto quando a gente pergunta para as pessoas o que elas mais querem fazer quando a pandemia acabar, a primeira coisa que vem de forma espontânea é viajar. 62% das pessoas dizem espontaneamente que viajar vai ser a coisa mais prazerosa que elas podem fazer agora. E aí, quando a gente fala de viajar pelo Brasil, esse número cresce para 86%. 86% é o destino do Brasil como uma prioridade para as pessoas. Então, claro, esses dados são muito importantes para que a gente consiga pensar, então, nessas oportunidades que existem no mercado, né? Isso mostra que tem esse desejo super reprimido de viajar. O carro é um enorme álibi, o nosso grande parceiro para fazer isso. E a gente pode também revisitar esses lugares afetivos das nossas memórias que a gente está com tanta saudade. Então, o brasileiro está muito ávido por esse momento de voltar a ter a sensação de liberdade. Definitivamente, muito legal. E eu faço parte desse público, dessa parcela aí da população que tem esse desejo, né, de viajar e de retomar essa vida ao ar livre. Inclusive, essa mudança de conceito sobre viajar tem muito a ver também com a nossa memória afetiva, né? A gente ficou por quase 2 anos aí imaginando como seria, né, poder viajar novamente, e agora esse como seria está se transformando em como vai ser. E daí pega num ponto muito importante para todos nós, que é justamente as nossas boas memórias. É como se a gente tivesse a oportunidade de viver algo que a gente ama, mas como se fosse a primeira vez, né, Paula? É isso aí, é exatamente isso. Eu acho que as marcas precisam entender agora que o consumidor espera dessa retomada a oportunidade de viver essas coisas de um outro jeito. Então, o marketing mais emocional e não esse marketing tão direto, esse marketing que fala com o coração das pessoas, é um caminho muito interessante para resgatar esse lugar que ficou tão adormecido durante esse período. A gente ficou muito racional, a gente perdeu todas as questões que operam mais no simbólico durante esse momento pandêmico. A gente fez um estudo na Box agora nos últimos tempos e que as pessoas disseram que esperam 3 grandes pontos das marcas e que eu acho que seria super legal eu compartilhar com vocês. Primeiro, essa questão dos anseios por liberdade. Então, as pessoas querem que as marcas os auxiliem nessa retomada dessa relação com a liberdade. E essa categoria da mobilidade tem tudo a ver com isso. Então, como a gente já falou, o carro virou essa bolha protetora, germs-free, digamos assim, e que pode nos proteger nesse momento de respeito maior a esses nossos anseios. Então, a gente vê que 62% desses consumidores querem fazer isso, mas dizem que querem fazer isso ligados a cuidado de si e cuidado dos outros, cuidado das pessoas que estão em volta. Então, é um momento de retomada de prazer, de viver essa liberdade, mas tem sim
uma lente aqui importante de aproveitar esses momentos de forma segura. Isso é uma questão imprescindível para as pessoas. A segunda questão é o prazer como esse lugar de reconexão. Então, como é que a gente ajuda esse consumidor a se reconectar com o que é importante para eles? A gente abriu mão de muita coisa durante esse tempo. A gente mapeou que 75% dos brasileiros querem viver esses momentos mais ligados a convívio e a sociabilidade, isso que faz tão parte do que é ser brasileiro, né? Esse lugar tão social. E a gente mapeou que essa força dos laços mais fortes também se intensificaram nesse período de reclusão. Então, não apenas com as pessoas, mas as pessoas querem muito entrar nessa camada do que faz bem para cada um. Então, sair de casa, mas sair de casa sendo cuidadoso, sair de casa para o que realmente importa. E tem um terceiro ponto, gente, que eu acho super importante da gente prestar atenção, e de novo a gente volta para o nosso tema aqui de viagem, que é o protagonismo que tomou a questão da natureza durante esse período. As pessoas estão entendendo que esse estilo de vida mais cosmopolita está ficando mais em segundo plano. Apenas 18% das pessoas declaram que querem, por exemplo, explorar essa vida na cidade ou esses espaços urbanos. Em contraponto a esse número, a gente vê que 57% dos brasileiros preferem esse contato com a natureza e 78% dos brasileiros afirmam que eles querem fazer coisas que contribuam com a preservação do meio ambiente. Então, a gente ampliou muito a nossa consciência sobre a importância do meio ambiente e, mais do que isso, sobre a importância da natureza nas nossas vidas. Então, isso não é, na nossa visão, uma coisa superficial ou temporária. A natureza representa essa relação profunda que as pessoas têm consigo mesmo e com o seu entorno. E essa busca dessa relação de bem-estar, ela vem com cada vez mais consciência num processo que acontece de dentro para fora. Gostei muito desses 3 pontos que você destaca pra gente, Paula, que é esse anseio por liberdade, né? Esse prazer como reconexão e essa busca pela natureza, né? Muito legal perceber esse movimento que vem acontecendo. E eu imagino também que esse desejo pelos momentos mais prazerosos se estendem também para as viagens de carro, né, Leandro? Sim, a pesquisa também apontou isso pra gente. As pessoas disseram que quando eles estiverem andando de carro, eles querem outras coisas, como, por exemplo, receber dicas de lugares para visitar, receber indicações que não conhecem, mas que são visitados por pessoas que têm, né, os mesmos hábitos, costumam ir aos mesmos lugares. E se você for pensar no contexto de quem está fora de casa, voltando a sair de casa, principalmente viajando, qualquer dica que satisfaça uma necessidade é super bem-vinda, né, num contexto desse. É uma ótima oportunidade para as marcas prestarem esse serviço e conseguirem participar desse momento de decisão de uma maneira muito relevante e muito genuína, né? Por exemplo, imagina que você está voltando para o trabalho de casa e vê que na rua do lado tem aquele supermercado e, cara, com um pequeno desvio você consegue salvar o jantar. Ter um jantar mais legal, melhor. Ou tem aquela loja para comprar o presente de aniversário do familiar que você vai visitar no final de semana. É muito legal perceber justamente nessas oportunidades das marcas, né? E como é que elas podem estar posicionadas nesse momento do deslocamento das pessoas, Leandro? Principalmente agora, né, durante essa retomada. Acho que nós temos 2 cenários, né? O primeiro é o dia a dia dos consumidores e depois os momentos de viagem que vão acontecer agora no final do ano. Então, no dia a dia, é importante que as marcas estejam próximas dos consumidores. Eu vou dizer 3 maneiras em que isso dá para acontecer. O primeiro é gerando conveniência, né? Foram até os exemplos que eu dei. Marcando as suas lojas ou os seus pontos de venda no mapa, para que o consumidor saiba se perto dele tem uma oportunidade, né? Se tem uma loja ali perto e quais serviços ela oferece. Nós temos, por exemplo, uma funcionalidade que a gente desenvolveu durante esse período que indica que lojas têm drive-thru ou retirada, para inclusive diminuir, né, o contato e o tempo dentro da loja. O segundo é respondendo à demanda. Então, para a grande maioria das categorias, as buscas dentro do Waze são o que a gente chama de genéricas, ou seja, não possuem uma marca. As pessoas procuram supermercado ou posto de gasolina, não necessariamente a marca preferida delas. Então, responder a essas buscas ajuda a gerar fluxo qualificado para as empresas. E o terceiro é entender a audiência e se comunicar com ela no momento certo. Se você está com uma promoção ou uma marca de bens de consumo, está lançando um produto hoje, se eu tiver parado em um farol próximo à loja, eu não seria uma audiência interessante, por exemplo, para você?
Durante as viagens, o que acontece é que a dinâmica de consumo ela acelera e ela se potencializa para muitas categorias. Eu dividiria em 2 momentos, né, a viagem. O primeiro é o momento pé na estrada. Assim. Um dia antes de feriado, por exemplo, as navegações para a loja de conveniência aumentam 77% e para supermercado 39%. E assim outras categorias são impactadas, como serviços automotivo, fast food, etc. E aí tem o segundo momento, que é depois que você chegou no destino, é o momento turista. Como você pode se tornar uma alternativa para um consumidor que não sabe onde você está? Porque esse consumidor está fora de casa, você é um turista, então todas as suas necessidades são resolvidas pela informação que você consome naquele momento. As marcas podem ser curadoras das experiências prazerosas dentro e fora da sua cidade de residência. Muito bacana perceber, né, essas oportunidades que a tecnologia vem trazendo para essa comunicação, né, e como é que as marcas podem se comportar como gerador de conteúdo ou como essa ferramenta de auxílio, né, para nós consumidores. Mas agora, Paula, falando especificamente sobre a temporada de verão 2022 que vem aí, quais são as tendências e por que dá para ficar, digamos, otimista com essas previsões que vem pela frente, Paula? Vamos lá. Acima de tudo, André, o que a gente está observando na relação das pessoas com esse novo momento é uma aceleração de transformações que já estão em curso há algum tempo. Então, não são coisas tão novas, mas são coisas que estão tomando corpo, digamos assim, nesses últimos tempos. As pessoas estão cada vez mais se vinculando com essa questão do consumo, olhando menos para esse código da compensação. Elas estão cada vez fazendo compras que não são tão excessivas, elas não querem mais compensar uma jornada de trabalho, digamos assim, que é desproporcional ao seu dia a dia, ou consumindo produtos que podem fazer mal para a sua saúde física e mental. Então, o que a gente consegue entender é que a gente vai voltar nesse momento mais preocupado com a nossa saúde integral, com essa formação, com essa relação do conhecimento e com essa relação com a vida. As pessoas estão buscando muito esse lugar de um equilíbrio entre tudo. Vivemos experiências de comer a comida que a gente fez em casa durante um ano e viu o impacto que tem isso na saúde da gente. Então as pessoas foram ampliando muito as suas consciências pela essa vivência que a gente teve. Então a gente pode ver que 91% das pessoas dizem que querem cuidar mais do seu corpo e que isso é suficiente para a gente poder dizer que as pessoas estão buscando, através dessas coisas pequenas, um caminho de se sentir verdadeiramente feliz consigo. Não é à toa que as coisas que os brasileiros mais querem fazer depois da pandemia é rir mais, por exemplo. 92% das pessoas dizem que essa é a sua principal vontade. Então, cuidar de si, se sentir feliz, se sentir pleno, mas se sentir pleno não através de um consumo descompensado, mas em questões que são verdadeiramente significativas para as pessoas, como, por exemplo, estar com o que a gente gosta e dar risada com os nossos amigos, como a gente sempre fez em volta de uma mesa de bar. Adorei as previsões, e super otimistas e cheias de oportunidades, né, Paula? Ah, com certeza esse novo momento mexe também com os desejos de consumo. Antes as compras elas estavam muito focadas em necessidades. Agora começa a voltar o espaço para as compras mais espontâneas, que refletem a vida que a gente quer resgatar, né? Como a Paula mencionou, a vida que a gente quer construir e de fato viver. E aí é nesse contexto, a gente tem uma pesquisa do Google com a Ipsos que já indica que 28% dos brasileiros, por exemplo, já estão planejando a temporada de compras agora de final de ano. E no Waze, a gente já começa a ver uma metamorfose desse novo consumo. É um indício dos próximos passos, né? A gente está vendo algumas categorias muito relevantes com crescimento de fluxo versus o ano de 2019. Por exemplo, 32% de aumento nas navegações para salões de beleza. 22,4% de aumento nas navegações para o varejo em geral. 14,4% nas navegações para restaurantes. E já tem aumento, 5,3% de aumento nas navegações para academia. A gente vem percebendo, então, uma movimentação que já está acontecendo, né, em busca dessa retomada. E, Paula, para você, qual é a dica que você pode dar para que as marcas possam também se preparar para esse momento de retomada? Olha, eu acho que é saber participar desses momentos de emoção que as pessoas estão começando a viver agora e que elas viverão nesses momentos de saída de casa. Se a gente for perceber, a cidade durante esse período, esses praticamente 18 meses, ela mudou muito quando a gente estava ficando em casa.
lugares fecharam, lugares abriram, prédios foram demolidos, novas coisas foram construídas. Então existe esse misto de uma ansiedade, de uma felicidade, de uma sensação de ter perdido muita coisa nesse processo, mas também de estar vivendo muita coisa pela primeira vez. Então eu acredito que a marca ou as marcas que conseguirem se conectar com esse novo momento, sendo especialmente parceiras do consumidor, refletindo esse novo significado do sair de casa e, ao mesmo tempo, auxiliando as pessoas. Eu acho que o Leandro trouxe exemplos muito bons de como é que as marcas podem te ofertar questões importantes nesse momento de retomada dessa saída. Quando a gente está parceiro desse consumidor, eu tenho certeza que a gente vai estar sentindo que a gente vai estar fazendo um bom trabalho. E para você, Leandro, o que você entende como o ponto principal que as marcas precisam ter, né, para esse momento dessa retomada, para essa temporada de verão? Para as marcas, acho que a resposta está em apostar numa presença constante. Acho que um dos legados da pandemia foi a grande digitalização dos brasileiros. Depois de experimentar novas maneiras de fazer compras, ter uma boa experiência, os consumidores têm novos hábitos agora. E usando melhor cada canal tem para oferecer. É dessa dinâmica de consumo que precisa ser abraçada pelas marcas. Como fazer isso? Acho que tem algumas maneiras, assim. Uma delas é definitivamente estando presente em diferentes canais e momentos. As marcas devem estar presentes, atender esse consumidor omnicanal, onde o consumidor preferir. O mais importante é satisfazer a necessidade que eles têm naquele momento. E aí oferecendo mais conveniência, uma boa experiência, independente do canal que o consumidor optou por interagir com a marca. O segundo ponto é entender esse consumidor que a gente chama de zigue-zague. A omnicanalidade ela não é mais uma novidade. Cada vez mais os consumidores andam pelos ambientes digital e físico em busca de compras. E são essas possibilidades que permitem que o consumidor possa zigue-zaguear entre as ofertas. O importante é entender como você vai usar as fortalezas de cada canal para potencializar o seu negócio. Então, até anotei aqui as suas dicas. Conveniência, boa experiência e compreender o comportamento do consumidor nessa omnicanalidade, né? Muito bom. Leandro, para a gente ir já fechando o nosso papo, eu gostaria de pedir uma mensagem final para vocês. O que vocês acreditam ser a maior lição que os nossos ouvintes podem tirar deste episódio? Começando com você primeiro, Leandro, por favor. Eu acho que para ser relevante para o consumidor, nesse novo contexto, vai ser necessário entender e se conectar com essas novas motivações, as motivações para saídas e também com os novos significados que essas saídas de casa trazem. Assim, quando esse momento tão estratégico estiver acontecendo, o seu negócio pode ser mais relevante e principalmente útil para esse consumidor que está em trânsito e buscando consumir. Muito bom, muito legal, muito obrigado. E agora é a sua vez, Paula, por favor. Olha, André, os brasileiros estão saindo dessa relação de viver prazeres, e isso significa viver pequenas alegrias somadas, para mudar esse eixo, para ter o prazer de viver. Ter o prazer de viver é uma relação mais perene, mais profunda e mais significativa com as coisas. Então, as marcas que buscam desenvolver essa relação de significado com os consumidores, elas devem buscar desenvolver ações e oportunidades que promovam esses prazeres que são mais compartilhados, esses prazeres que são mais naturais, esses prazeres que são mais regenerativos, que coloquem as pessoas no centro e que principalmente, gente, promovam essa sensação de liberdade, que busquem entregar esses momentos memoráveis e surpreendentes. É tempo da gente viver essa liberdade. Que bonito, é tempo de viver a liberdade, né? Gostei muito desses pontos em que vocês dois trouxeram, assim, para esse olhar humanizado, né, das marcas, para as experiências, para essa adequação a esse nosso novo comportamento, né, do consumidor, os seus valores, os seus propósitos. Muito legal, tenho certeza também que os nossos ouvintes adoraram e anotaram várias das dicas de vocês. Leandro, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso Commerce Connections On Air. Casa sempre aberta para o Waze e para você. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Paula, você também, muito obrigado por todas essas provocações e todas as dicas que você e o time da Box 1824 trouxeram pra gente. Obrigada, André. Obrigada, Leandro. Foi um prazer. Bom, e muito obrigado também, claro, aos nossos ouvintes desse 20º episódio do Commerce Connections On Air. Ah, não posso deixar de lembrar a todos que os episódios anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de áudio, hein? Segue a gente, ativa o sininho e ouça os outros episódios. Claro, compartilhe também essas dicas com seus amigos.
Eu fico por aqui, a gente se encontra já já em mais um episódio do Commerce Connections On Air. Tchau, pessoal! Commerce Connections On Air.